Boa noite, gente! Sônia Leonardi aqui, consteladora familiar, também formo novos consteladores. Toda segunda-feira, 30 minutos de constelação familiar com você. Hoje eu quero falar sobre traumas, né? Chegou uma pergunta, né? Se a constelação ajudaria nos traumas infantis, então é sobre isso que eu vou falar hoje. Mas a Samantha já está compartilhando lá nos grupos. Vou só aguardar um minutinho, ela compartilhar e a gente já vai pro tema. E você que está chegando aí, vai deixando aí o seu boa noite, a cidade de onde você está falando, para a gente interagindo aqui. Certo, gente? Então vamos compartilhar. Curte, compartilha para que mais e mais pessoas tenham acesso a esse tipo de informação. Por quê? Porque conhecimento liberta, né, gente? Conhecimento liberta e conhecimento faz com que a gente possa ficar ainda melhor. Tô com frio, né? Como vocês podem ver aí pela roupa, né? Estou com frio, mas faz parte, né? Patrícia Santos, boa noite! Boa noite! Ouvindo esse mantra aí, maravilhoso, né? Deixa eu ver quem mais tá por aí, né? É isso aí, gente. Vamos chegando pra cá. Vai deixando aí seu boa noite. A cidade onde você tá falando. Pra gente interagindo aqui. A Jurema também chegou. Boa noite, Jurema. Tá frio, né, Jurema? Jaqueline Matos. Lola Quinto. Boa noite, gente. Boa noite. Mais um minutinho pra gente entrar no tema, certo? Então vamos lá. Por enquanto eu vou pedir para vocês curtirem. Curte, compartilha, para que mais e mais pessoas venham para cá e tenham acesso a estas informações, certo? É isso aí, gente. A Jaqueline lá em Taubaté, Vale do Paraíba. Deve estar frio também, né? Taubaté deve estar frio, né, Jaqueline? Bom, vamos lá, gente. A Samantha já compartilhou lá nos grupos, então já dá para eu entrar no tema aqui, né? Então vamos lá. Dirley Krumenauer, boa noite, gente. Né? Bom, é preciso saber lidar com os traumas, né? Porque esses traumas de infância muitas vezes dita como vai ser toda a nossa existência, né? Se a gente não consegue dar um lugar, né, e olhar para esses traumas de uma forma até amorosa com a gente mesmo, cuidar da nossa criança interior, a gente acaba levando, né? Levando esses traumas junto com a gente para a vida adulta e por toda a vida, inclusive, né? Que vai ditar muitas vezes como é que nós vamos lidar com o mundo, né? Ivonete, boa noite, querida. Deixa eu só colocar aqui. Aí. Bom, mas vamos lá, vamos falar sobre isso, né? Importante, né? Bom, então, durante a nossa vida, né? Muito possível que pequenos sofrimentos durante a nossa vida ocorram e às vezes até de forma inconsciente. Boa noite, Aurora, boa noite, Libéria, boa noite, Maria Benedicta, né? Mas na infância, principalmente na infância, né? Pode acontecer da gente passar por vivências muito traumáticas, né? Que ficam registradas nos nossos corpos físico, mental e emocional, né? E pode trazer muito efeito negativo para nossa vida adulta. Esses traumas que a gente fala que são os traumas de infância. E às vezes a gente nem lembra, né? Porque como a gente era criança, né? Às vezes ficou tão oculto ali para aquela criança que a gente, na vida adulta, a gente fala, nossa, eu passei por isso, né? E não tinha parado ainda para pensar que aquilo era um trauma, né? Boa noite, Rosa Maria, né?
Então, a gente vai falar um pouquinho desses traumas. Aline Furlan, boa noite. Assim, olhando com o olhar da constelação, né? Porque a constelação, ela nos ajuda muito a liberar esses traumas, né? E pode trazer, assim, resultado muito eficaz, muito positivo na nossa vida, né? Bom, em algum momento da nossa vida, na nossa infância, né, como criança, pode ter acontecido alguma coisa intensa e estressante no nosso corpo e na nossa mente. E de alguma maneira houve uma dissociação, né? Houve alguma dissociação, né? Uma resposta dessa fuga, né? Dessa luta e fuga que acontece, por exemplo, entre um animal e um predador. Então, a gente também entra nessa fuga e luta, como um animal e um predador, e a gente acaba criando uma fuga, né? E fica registrado no nosso corpo. Claro que isso vem seguido de um monte de emoção, né? Que vai remeter a uma dor causada naquela situação específica, né? Então, essa vivência traumática, ela pode acarretar, assim, muitos problemas na vida adulta. Ataque de pânico, ansiedade, insegurança exagerada, né? Bloqueio ao se relacionar com alguém. Então, a pessoa vai e se bloqueia, né? Afetivamente, inclusive, né? A pessoa não consegue se entregar, né? Sentir o amor, né? Daiane Tamborino, você é a esposa do Léo? Nossa, faz tempo que eu não vejo vocês. Bom, se for, dá um alô aí. Bom, tô achando que é. Então, esses traumas, né? Durante essa constelação, pode aparecer a revelação desse trauma. Sônia Vieira, boa noite. Que estava oculto e a gente não sabia exatamente com o que estava lidando. Então, na constelação, isso pode ser revelado. E, inclusive, traumas uterinos, né? Ou os traumas que ocorreram em outras infâncias, né? É muito comum. Eu estou, às vezes, fazendo a constelação, aparece lá um trauma do pai, que foi, às vezes, ou recebeu, assim, por exemplo, uma chamada de atenção perto dos irmãos, ou houve muita comparação, né? Anelisa, boa noite. Daiane, ela. Então, mande também um abraço ao seu esposo, viu, Daiane? Faz tempo que eu não via vocês. Muito bom te ver por aqui. Bom, então, esse tipo de trauma, né? Inclusive, a gente pode estar vendo até na constelação traumas de outras gerações, né? Do meu pai, da minha mãe, da minha avó, que eu posso estar acessando ali, travando a minha vida adulta, né? Entendeu? Então, durante esse processo, né, da constelação, vai nos ajudar e muito, né? Vai nos ajudar e muito a liberar isso para que a gente possa viver melhor, né? Então, vamos lá. Bom, então, a gente pode olhar, inclusive nos traumas de gestação também, durante uma constelação, né? Pode ter acontecido, por exemplo, um trauma na hora do nascimento, né? E às vezes, ou a separação dos pais, é muito comum, né? Tem muito trauma de separação dos pais, né? Que atrapalha muito a vida do adulto. Então, durante a constelação, a gente pode ir lá e olhar para esses pais, né? E dizer, olha, vocês se separaram, mas para mim vocês estão juntos, né? Dentro do meu coração. Então, para os filhos, os pais nunca se separam, né? E a gente consegue fazer esse movimento durante uma constelação, né? Às vezes a gente não tem conhecimento desses traumas, né? Por exemplo, uma criança pode ter ficado muito tempo longe dos pais por motivo de saúde, né? Então isso, ou o trauma da separação, como eu falei, né? Isso pode aparecer numa constelação, a gente pode olhar e ressignificar isso, né? Então,
a criança pode fazer um registro na mente, nos corpos, né? No corpo físico, mental, espiritual, causal, cósmico, no corpo físico, né? Emocional, são 7 corpos que a gente tem. E a gente pode gravar um abandono, por exemplo. Aqui eu estou dando um exemplo, né? E esse abandono, às vezes, nem aconteceu de fato. Eu vou fazer um parênteses para fazer o seguinte comentário. Eu tenho atendido muitas pessoas que a mãe sofreu no parto. Às vezes ela sofreu de fato, houve realmente um grande sofrimento no parto, né? Às vezes a mãe não sofreu no parto uma coisa anormal. Claro que todo parto é difícil, todo parto é um sofrimento. Mas às vezes a forma como a mãe traz para o filho sobre esse sofrimento causa um trauma, né? Então eu atendi agora há pouco tempo 2 pessoas que tinham o mesmo trauma, mas o parto em si não foi realmente traumatizante. Mas a mãe responsabilizava os filhos pela dor. Maria Clara, boa noite, querida. Então, quando havia qualquer encontro familiar, a mãe passava a já fazer o relato de como foi difícil ter aquele filho. E o filho carregava uma crença. Marli, boa noite, querida. Carregava uma crença de que era responsável pela dor da mãe. E se não houvesse nascido, a mãe não teria tantos traumas daquela dor, daquele parto. Então, todo o trabalho foi direcionado para tirar a culpa. Então, eu não posso ser feliz, porque minha mãe quase morreu por minha culpa. Eu quase matei a minha mãe. Então, eu preciso ser infeliz para pagar esse pecado. E a criança se martirizava. A criança, que eu digo a criança interior, porque eu estava tratando um adulto, né? Mas que a criança se martirizava. Inclusive, queria morrer. Tinha tentado até suicídio. E engraçado que mesmo com todo esse sofrimento, muitas vezes calado, não trazia à tona esse sofrimento de verdade para a família, nunca havia expressado para a mãe a dor que sentia da mãe contar sobre o parto, e estava sofrendo com uma depressão terrível e não conseguia ajuda da família, do marido, era uma mulher, né, que eu estava tratando. Engraçado que na hora que eu fui fazer ali as terapêuticas, né, com aquela pessoa, veio exatamente eu quase matei a minha mãe. E aí quando a gente ressignificou esse trauma, a pessoa ficou livre. Rosângela Diniz, boa noite, querida. Entende? Então, são assim coisas tão interessantes, né? E que me vem assim, eu tô falando com vocês, eu trouxe o tema, mas me vem muitas constelações na minha cabeça para contar. Eu não posso contar todos, senão eu não tenho, 30 minutos não dá. E também não dá tempo de eu falar da questão em si que eu quero trazer, né? Bom, então esse trauma, ele é muito fácil a gente perceber numa constelação familiar, né? O trauma do abandono, da rejeição, né? Então, uma constelação, na constelação a gente consegue olhar para esse trauma e poder liberar isso, né? E olhar para essa criança, né? Principalmente para essa criança que está sofrendo, né? Sofrendo desse trauma, essa crise de ansiedade, esse pânico e tudo mais, né? Eu queria responder 2 perguntas também. O que é a criança interior e o que é constelação? Teve uma pessoa que mandou essa pergunta, né? Então, constelação é uma terapia. Porém, algumas pessoas gostam de dizer que constelação é uma filosofia. Porque a partir do momento que você conhece a constelação... Oi, Ivonete, boa noite, querida. E faz uma constelação e passa por esse processo, você passa a ter uma mudança de postura para a vida. Então, você acaba utilizando os conhecimentos do Bert Helling na elucidação das 3 leis do amor para se posicionar no mundo, né? Então, por isso que a constelação ela vai um pouco além da terapia, né? Outra característica interessante da constelação é que ela é uma técnica pontual e breve. O que significa isso? Significa que quando você vem tratar um tema, a gente abre um campo e olha para o campo a partir daquele tema.
E depois que a gente olha e olha para aquilo que está sendo exposto dali, o oculto que está sendo demonstrado ali, que vem à tona, e a gente dá um novo olhar para aquilo, acabou-se a constelação. É breve por isso, né? E é pontual porque vai no cerne, vai na onde você precisa olhar. Então, ela é pontual e é breve. Então, vale muito a pena por conta disso, porque às vezes você tem um problema que você já tratou com tudo quanto foi terapia, com tudo que foi técnica, e fez tantas vezes e tal, e não teve o resultado que você gostaria. E aí, numa técnica breve e pontual, numa tacada você resolve. Vem à tona o que é preciso olhar de verdade. A partir daquele momento, há uma mudança de postura sua. Entendeu? Então, agora é preciso mudar minha postura. Entende? Não é interessante? Então, por isso que eu digo que é um pouco mais que uma terapia, né? Talvez encaixe um pouco em filosofia, mas eu tenho um cuidado a dizer isso, né? Mas apesar que muitos de vocês, e aí vocês podem até confirmar isso, depois que aprenderam sobre constelação e passaram a estudar o tema e ver lives sobre o tema, tem uns que adoram me assistir, houve mudanças de postura. É verdade, sim ou não? Quem aí, a partir do conhecimento das constelações, fez mudanças na própria postura, mudou como ser humano em alguns casos. Por exemplo, ao olhar para o marido, ao olhar para os filhos, ao olhar para os pais, ao olhar para si mesmo. Quem de vocês, a partir do momento que passa a conhecer constelação, faz uma mudança de postura? Quem de vocês, né, já fez mudança em si mesmo, só de conhecer a constelação? Então, eu queria até, se vocês puderem responder essa pergunta, enquanto eu tomo aqui o golinho de água. E aí, gente? A Ivonete me mandou uns beijinhos aí. Obrigada, viu, querida? Quem fez mudança de postura a partir do momento que conhece constelação familiar? Quem mudou, né? Fez mudanças na própria história, na própria vida, na própria maneira de olhar para o mundo, né? Anelisa. Eu com certeza mudei muito em todos os sentidos da minha vida, olha que interessante. Por isso que eu digo que ela é também uma filosofia, né? Porque ela traz um ensinamento que, ao eu olhar para isso, faz sentido na minha alma. E eu passo a fazer uma mudança, né, de postura. Maria Benedicta e eu. Olha que interessante. Muito bom, gente. Muito bom. Obrigada por vocês responderem. A outra pergunta que eu queria responder é o que é criança interior, né? Criança interior, na psicologia, diz que é o superego, né? É aquela vozinha mimada dentro da nossa cabeça, que quer que realize seus próprios desejos, né? Aline Furlan, eu que estou no começo desses estudos, já senti uma mudança muito grande no modo de olhar e entender muita coisa. Olha que legal, parabéns, Aline. Então, a criança interior é a nossa... É aquela vozinha, sabe? Dentro da sua cabeça, que sequestra você muitas vezes e toma decisões por você, né? Só que ela toma decisões baseadas muito emocionalmente, né? Então, por exemplo, se eu tenho traumas de infância, de rejeição, né? E eu encontro, aí vou dar um exemplo concreto de uma pessoa que eu inclusive estou atendendo. A história dela, acho que dá para entender bem. Quando era criança, o pai sumiu. Então, houve uma rejeição por parte do pai. O pai não assume o filho. Uma história comum. Não é ainda mais o Brasil, né? Certo? É uma história comum, mas não é uma história normal, né? Não há de ser normal, mas há de ser comum. Certo? Bom, então passa a vida procurando o pai, né? Ainda mais que a mãe não abençoa para procurar o pai, né? Então a mãe desde criança diz, ele nos abandonou. Então já prepara a filha também para a vida, né? E diz, olha, não confie nos homens, homem nenhum presta, homem só quer sexo,
ou dinheiro. Então, ou seja, homem só quer se aproveitar de você. E nesse olhar que essa mãe tem do homem que a abandonou com a criança, ela passa essa mensagem para a filha, no intuito de proteger. É claro, é o trabalho da mãe é proteger. Mas dentro de nós tem um pulsar na busca pelo pai, né? Então, esses dias uma cliente me contou que a filha, o pai abandonou, sumiu. Era casado com a mãe, tudo direitinho, mas sumiu. E a filha sabia que o pai era caminhoneiro. Então, ela desde criança coleciona caminhão e queria muito ser caminhoneira, porque ela achava que se ela fosse caminhoneira, ela ia encontrar o pai. E passa a vida procurando o pai, até que realmente ela encontra, né? E ela se torna uma caminhoneira para encontrar o pai, né? E ela encontra a família do pai, na verdade, porque o pai estava falecido. Mas a história foi que o pai sofreu um acidente, né? Mas ele tinha duas famílias. Ele tinha duas famílias. Com uma ele era casado, que era com a família dela. E com a outra ele era, vamos dizer, morava junto. E para essa outra família o corpo chegou, o corpo foi enterrado. E com essa outra família tinha 3 filhos. E então ela passou a vida procurando o pai. Então, tem um pulsar dentro da gente, da busca pela origem. Veja, toda ciência procura a origem da gente, da onde nós viemos, dos macacos, nós viemos do espaço, nós viemos de Deus, de onde que nós viemos. Há uma tecnologia, há um investimento no mundo inteiro numa tecnologia. Por exemplo, esses dias conseguiram fotografar um buraco negro. Então, a busca do ser humano pela origem, ela é assim, né? Então, imagina uma criança que a mãe não abençoa para procurar o pai. O que ela faz? Ela se torna o próprio pai. Veja a história dessa moça. Ela se torna um caminhoneiro. Né? Então, há uma agonia dentro dessa criança a procurar esse pai. Então, ela vai para a vida procurando esse pai e atrai homens que a abandonam. Porque naquele momento que o homem a abandona, ela tem o próprio pai. Mais uma vez, ela vai revivendo no loop a própria dor, para que naquele momento ela sinta o pai, segundos de sentimento do pai. Mas essa dor do abandono ela é tão grande que, por exemplo, um marido ou um namorado chega, por exemplo, ela tem desespero, ela vai perder essa pessoa. Ela sente no coração que ela vai perder essa pessoa. Ou que essa pessoa rejeita. Então ela vai cheirar a roupa, vai procurar coisa no celular, vai tentar controlar a vida até que fica insuportável e ela realmente é abandonada. Entende? Até porque o que ela quer dessa pessoa, ele nunca vai poder dar, que é o pai, né? Então, por mais que a mãe, irracionalmente, a pessoa entenda, e inclusive nessas constelações a pessoa chega a me dizer, eu não sinto falta do meu pai. E acostumei. Né? Esses dias eu estava atendendo uma pessoa que o pai está no asilo. Ela sabe qual é o asilo, ela sabe tudo direitinho sobre ele. Mas faz 30 anos que não vê. E sabe, ela sabe sobre ele. E ela diz, ele não me faz falta. Então a gente, como constelador, pergunta, ele não te faz falta, não? Ah, tá. E como é o seu relacionamento com os homens? Ah, é um horror. Então toda vez que eu encontro um homem, ele se aproveita de mim e vai embora. Ele me abandona. O dinheiro não fica também? Não, o dinheiro não fica. Entendeu? Então, o meu pai não me faz falta, mas eu tenho na minha vida toda a falta dessa força do meu pai. Então, racionalmente eu entendo, mas a minha criança interior quer o meu pai, né? Então, esse trauma infantil, né, essa criança interior, ela vai ditar as regras na sua vida. Ela quer o pai, entendeu? E dentre tantas outras coisas. Então, eu preciso curar a minha criança interior.
Eu preciso curar essa criança. Nenhum homem vai ser o pai da minha criança, porque não tem como. Entendeu? Então eu preciso fazer um trabalho terapêutico na cura dessa criança interior. E através de uma constelação eu posso curar essa criança interior. Entende? Deixa eu ver aqui o que vocês escreveram. Patrícia Batista. O que você consegue dizer sobre pessoas que não conseguem dar continuidade nos projetos? Por exemplo, escrever um livro e ficar satisfeita apenas por ter terminado de escrever. Não dar continuidade na divulgação, na venda, deixa tudo parado, muda de foco para outro projeto, que acontece da mesma forma, termina. Eu tô tentando ler aqui, porque o texto é grande, ele tem que puxar aqui. Opa! Termina da mesma forma, termina, não tá bom, divulga, não vende, e vai mudando para vários, incluindo várias coisas. Patrícia Batista. Patrícia, é difícil para mim dizer o que acontece com essa pessoa. Primeiro, se essa pessoa é você, Patrícia, você pode agendar uma constelação e colocar esse tema, né? As coisas inacabadas, né? Então, a minha vida é inacabada. Eu nunca chego ao fim. E a gente coloca na constelação para ver o que vem. Coloca esse tema para ver nos antepassados qual foi a questão que ficou inacabada. Entende? Então, pode ter havido algo inacabado. E aí nada flui dos descendentes para baixo, porque algo ficou inacabado lá no passado. E então toda vez que um descendente vai fazer algo, ele não faz até o fim, fica inacabado também. Porque a natureza, ela é muito sábia, ela vai colocando as coisas na nossa vida até que a gente olhe, né? Então, aí era outra pergunta que ia fazer. Agora, quando não é você, é o seu marido, né? Então, o que eu recomendo? Que aqui, inclusive, pessoas que estão me assistindo já fizeram. É a constelação quântica. Como que é isso? Primeiro, você tem que entrar em contato com a Samantha no 11934720974. Fala, Samantha, eu quero fazer a constelação quântica. Então, tem que ser 2 constelações. Por quê? Porque primeiro eu vou constelar você. Porque nós, como seres humanos, nós queremos muito resolver o problema do outro antes de resolver o meu. Então, meu marido tem um problema de estar inacabado. E eu tenho um problema de sofrer por ele estar inacabado. Não estou dizendo que é isso, mas pode ser também. Então, primeiro a gente vai olhar para a Patrícia. Aí, depois que a gente fizer a constelação da Patrícia, a gente agenda a constelação do marido. E aí a gente vai constelar o marido através do corpo da Patrícia. Porque a Patrícia, por ser esposa, consegue acessar o campo do marido. E é uma experiência incrível. E eu explico por quê. Essa é uma técnica que eu desenvolvi, tá, Patrícia? Então, se você quer fazer, você vai ter que fazer comigo. Porque não é uma técnica que o Bert ensinou nem nada disso. Eu desenvolvi atendendo, né? Teve algumas coisas que eu desenvolvi no meu trabalho. Uma delas foi isso. Então, você acessa o campo do seu marido. Só que dessa vez nós vamos acessar racionalmente. Você vai sentir tudo o que ele sente. E vai olhar para essa coisa inacabada com os olhos dele, mas através do seu corpo. E eu digo que é uma experiência incrível, porque você vai cair os julgamentos. Porque ao estar dentro da situação do outro, eu olho com outros olhos. Muita coisa cai. Há um entendimento muito profundo, entende? E aí a gente vai fazer os movimentos necessários para que esse algo inacabado possa ser olhado com respeito, entende?
e a partir daquele momento ele começa a experimentar mudanças, né? Você e seus filhos, né? Porque se vocês têm filhos, esse algo inacabado ele vai na descendência, né? Tá bom? Então você precisa entrar em contato com a Samantha no 11934720974, falar: Samantha, eu preciso de 2 constelações que eu vou me constelar e em seguida irei constelar o meu marido através de mim. Deu para entender? Tá? Essa é a constelação quântica. Agora, se essa coisa inacabada fosse da Patrícia, aí nós faríamos a constelação para a Patrícia. Mas primeiro nós vamos constelar a Patrícia, depois olhar o marido. Então, a constelação quântica, a gente pode constelar o marido, os filhos, através do seu próprio corpo. É uma experiência muito interessante. Né? Tem um vídeo no YouTube, no meu canal, que chama-se Constelação Quântica. Você pode assistir, que eu explico um pouco mais sobre essa técnica, que é maravilhoso. E aí eu vou pedir, assim, né, com muito carinho, Donzília, gratidão, querida, que eu sei que tem clientes minhas aí me assistindo que já fizeram constelação quântica. Se vocês podiam pelo menos escrever: eu fiz a constelação quântica e senti o que o outro sentia, eu acho que vai ser bem importante aí, se tiver algum cliente meu me assistindo que já fez constelação quântica comigo, eu vou pedir essa gentileza. Se você pode escrever aí: olha, eu fiz a constelação quântica com a Sônia e senti tudo o campo do outro, né? Tá bom? É isso. Então, Patrícia, agenda a constelação. Tem que ser 2 nesse caso, uma para você e uma para o marido, tá? Pra gente olhar para esse algo inacabado. Deixa eu ver aqui que teve alguém que escreveu aqui alguma coisa aqui. Deixa eu ver aqui já. Sônia Maria Verano. Oi, Sônia Maria. Boa noite, querida. Eu posso fazer pelo meu marido? Tem que ser ele. Você pode fazer, mas dessa forma que eu falei. Primeiro você, depois ele. Nada de eu querer curar os outros sem antes olhar para mim. Ah, Sônia, mas semana passada eu fiz uma constelação com a consteladora Zezinha. Maravilhosa. Então não preciso, posso fazer direto com meu marido, não, porque eu quero eu ir no seu campo, tá? Então eu quero constelar você primeiro, tá bom? Eu quero saber, quero olhar, depois nós vamos constelar o seu marido, o seu filho, o seu pai, sua mãe, quem você quiser. Nós podemos constelar sua família inteira através de você, se você desejar. Mas a primeira, número 1, é você, tá? Sônia, nada me flui no meu trabalho. Quem fala isso é Rosa Maria, né? Nada me flui no meu trabalho. De repente trava tudo. Eu preciso fazer uma constelação para saber, vendo coisas daí, de repente parece que vai, mas daí de novo trava tudo. Tem um bloqueio aí, né, Rosa Maria? Tem algo aí que a gente pode sim olhar pela constelação do porquê na sua vida, quando você sente que vai dar certo, que vai fazer alguma coisa, para tudo, né? Pode ser uma lealdade no clã, por exemplo. Como a gente é mulher, as mulheres que vieram antes de nós, elas não tinham muitos direitos como nós temos, né? Elas não podiam ter o próprio dinheiro, elas não podiam divorciar, ela não podia escolher ser mãe, né? E então, de repente, eu como mulher tô querendo fazer muita coisa e eu não consigo porque eu tô sendo leal ao meu clã, né? Então é muito comum numa família, por exemplo, você vê uma mulher que ela não consegue encontrar um amor. Daí você vai olhar para o histórico da família, ninguém consegue encontrar um amor. A família toda casou e separou, foi traído, encontrou com um homem casado, tem filho sozinha, entendeu? Ou às vezes, por exemplo, tem uma família que ninguém tem casa própria, ninguém fez faculdade, ninguém. Então todo mundo tem um problema financeiro. E eu, a bonitona, né? Eu, a Rosa Maria, tô querendo melhorar minha vida financeira. Quem sou eu? Então, porque a hora que eu vou melhorar minha vida financeira, eu deixo de pertencer. Eu fico diferente dos meus. Então, a lei natural é trazer você de volta, para você ficar igual. Entende? Por isso que é importante fazer a constelação, para que eu possa, com muito respeito, honrar os meus antepassados
e olhar para as dores e traumas, exclusões que tiveram ali, com muito respeito e dar lugar, né? Porque eu vou fazer algo diferente deles. Então eu preciso que eu seja liberado, né? E essa liberação, ela vem através do respeito aos antepassados. Então, através de uma constelação, eu posso olhar o que aconteceu lá com as mulheres. Então, às vezes vem. O Bert, ele fala que numa família em que a mulher foi assassinada uma mulher, porque o dinheiro é feminino, os descendentes ficam pobres, ficam sofrendo financeiramente. Então, eu preciso olhar para essa mulher que foi assassinada, entende? Então, sim, seria importante fazer uma constelação e colocar esse tema, bloqueio. Gente, já deu minha hora, viu? Já passou, inclusive. Só vou olhar mais um pouquinho. Donzília, tô aprendendo muito. Gratidão, querido. Sou de Blumenau. Não, mas o Donzília, você não precisa ir fazer em algum lugar. As minhas constelações, gente, desculpa, né? Realmente a Donzília tem razão, não falei isso. Eu faço atendimentos online, tá? Então, tem muitas pessoas que estão me assistindo que fizeram constelação comigo que não moram, entendeu? Mora tudo longe de mim. Eu atendo pessoas na Europa, atendo pessoas no Japão, na Espanha, entendeu? Então, Donzília, o campo morfogenético, que é onde acontece a constelação, ele não é um lugar físico. Entende? Então, nós vamos para esse campo. Eu e você. Mas eu estou aqui, provavelmente vou te atender, eu vou estar aqui na minha casa e você vai estar na sua casa. Mas nós duas iremos para o campo. Porque o campo não é um lugar físico, né? Então, Donzília, eu não sei se você entendeu errado, mas eu não faço atendimento presencial. Você não precisa pegar um avião aí em Blumenau e vir parar aqui no interior de São Paulo para eu te atender. Eu não vou te atender online. Tem alguém aí que eu fiz constelação online que poderia escrever aí que foi constelado por mim e pôde sentir o campo? Mesmo constelando outra pessoa, né? Às vezes constelou um marido, um filho, enfim. Alguém poderia, por gentileza? Rosa Maria, para agendar, Rosa, você faz o seguinte, você entra em contato com a Samanta no 11934720974, a Samanta colocou o telefone aí. 11934720974. A Jurema falou, eu já fiz várias vezes. Gratidão, Jurema. Ivonete, eu, Leopoldina, Minas Gerais, muito gratidão, querida Patrícia Santos. É mesmo, né, Patrícia? Nós fizemos constelação, gratidão. Pois é, gente, então não precisa estar... campo morfogenético, é onde acontece a constelação, ele não é um lugar físico, né? Então nós vamos para esse lugar juntos, né? E realmente constelação, às vezes, a gente vai falando, vai ensinando, vai explicando, mas nada vai substituir você fazer a constelação, tá? Então você pode ler todos os livros do Bert Hellinger, que você não vai conseguir entender a experiência de fazer uma constelação. Você precisa fazer a constelação. Passar pelo processo, né? Jurema, deu muito resultado, maravilhoso. Gratidão, viu, Jurema? Gratidão, querida. E nós constelamos filho, marido, né, Jurema, também? Se não me engano, se eu tô lembrado, foi isso aí. Gente, quarta-feira tem meditação terapêutica, convido todo mundo a participar. E quero agradecer, né? 30 minutos passa voando, né? Quero agradecer profundamente quem esteve aqui comigo, falando sobre traumas familiares. Sônia Maria Verano também já fez várias vezes. Gratidão, Sônia Maria. Bom, eu quero desejar, assim, uma noite maravilhosa. Que vocês encontrem as pessoas certas, atraem as oportunidades e entrem no fluxo máximo de abundância do universo, porque é o seu direito. Divino! Beijo no coração, gente! Gratidão, gratidão, gratidão. Tchau, tchau.